Olá, gente, tudo bem? A gente está aqui no canal Outro Livro. Hoje a gente vai conversar sobre As Pequenas Chances, o livro da Natália Timmerman, que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada, Ricardo. Um prazer estar aqui no canal Outro Livro para falar sobre esse livro que é tão especial para mim. Acho que talvez seja, acho que ele mesmo mostra um pouco isso, eu acho. Joia, joia. Gente, o romance da Natália, né, é, sai pela Todavia, agora em 2023, Todavia lá de São Paulo. Tem 204 páginas. E eu vou ler aqui a biografia da Natália. A Natália Timmerman nasceu em 81, em São Paulo. Ela é médica psiquiatra pela Unifesp, mestre em psicologia, doutoranda em literatura pela USP. Publicou Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão, pela Elefante, em 2017. Coletânea de contos Rachaduras, pela Quelônio, em 2019. Finalista do Prêmio Jabuti. E pela Todavia já publicou também o romance Copo Vazio, de 2021. Joia. Gostei muito do livro, está aqui. Depois, ao fim, a gente. É um livro que você encontra em livrarias, mas eu deixo também o link da Todavia na descrição desse vídeo. Ótimo. Gostei de ler o livro e acho que a conversa vai ser interessante pelo tanto de assuntos que suscitou aqui na minha mente. Que bom, vamos embora. Beleza. Natália, assim, antes da gente começar a falar do romance, né, eu vou te fazer uma pergunta um pouco mais geral, que é, assim, vendo ali a tua biografia, eu não conheço os seus livros anteriores, infelizmente ainda, mas eu queria saber como é que a literatura tem ocupado a sua vida desde a primeira publicação, ou seja, Hum, a questão é um pouco te perguntar como você tem se percebido em relação a essa coisa de ser escritora, para além da sua vida como mulher, como cidadã, como profissional da medicina. Assim, que desafios você se propôs a enfrentar essa condição de ser escritora, né? De publicar os seus livros, de se colocar na polis aí com as tuas palavras, as tuas obras. Nossa, Ricardo, essa é uma pergunta tão boa e ao mesmo tempo tão difícil de responder, e é algo que tem me ocupado muito mesmo, assim, sabe? Porque eu tenho um outro trabalho e eu agora consigo dizer outro trabalho, porque por muito tempo eu considerei a literatura como um hobby que eu fazia só de final de semana e à noite, e até porque o retorno financeiro de fato é muito menor do que na psiquiatria. Estou muito longe de conseguir sustentar minha vida com os livros, assim como acho que praticamente todos os escritores no Brasil. É, e aos poucos eu fui vendo que não, que era um trabalho que me ocupava e também me cansava, e também essa coisa de amar tanto uma coisa, a gente acha que a gente tem que gostar disso o tempo todo, que a gente tem que achar tudo que acontece com relação a isso maravilhoso, e de repente com estar e estar cada vez mais e querer estar cada vez mais na literatura, eu tenho percebido outras nuances disso, assim, sabe? O quanto é maravilhoso participar de muitos eventos literários, só que isso toma o tempo da escrita e o tempo da leitura. E não só isso, o quanto a literatura, pelo menos para mim, ela precisa ser feita a partir de um lugar de muita solidão e de muito silêncio que esse burburinho do meio literário impede, né? Na verdade, acaba sendo o oposto disso, né? Então, eu fico me debatendo com essas contradições o tempo todo, porque ao mesmo tempo eu quero isso, eu quero que meus livros sejam lidos, é, quero continuar escrevendo e pensando por meio da escrita, porque escrever acho que é o meu jeito, o jeito em que eu penso melhor, acho que eu vou descobrindo muitas coisas conforme eu vou escrevendo, né? Isso eu percebo até escrevendo coluna, não só nos meus romances, nos meus livros. É, só que aí eu percebo que muitas vezes esse estar no mundo como escritora não é literatura, né?
E é algo com que eu me avejo, porque eu não quero também soar ingrata, é, com os meus leitores, a quem eu agradeço muito por me lerem, né, e por espalharem o livro, e pelas pessoas que me convidam para os eventos dos quais eu adoro participar, como esse agora, estando aqui com você. Só que é um paradoxo, assim, quanto mais a gente entre aspas, é bem-sucedido como escritor, menos a gente consegue escrever. Uhum, E tanto por uma questão de tempo, quanto por uma questão de espaço mental, quanto por uma questão de concentração, quanto por uma, acho que talvez principalmente por essa questão de uma exposição muito grande, né? E que a literatura ela precisa de um outro tempo, né? Pelo menos para mim. E aí, isso, assim, eu me debato com isso, acho que desde sempre, né? Porque eu escolhi outra profissão primeiro, né? Eu fui fazer medicina. E, e quando eu cheguei a fazer letras um pouquinho, e aí eu, concomitante, eu não concluí o curso de letras, agora eu estou fazendo doutorado em literatura, mas eu tenho sempre a sensação de que eu estou muito em dívida com a literatura, de que eu leio muito menos do que eu gostaria. Eu acho que todo mundo que gosta de livro tem um pouco isso, uhum, né? uhum, Só que eu tenho uma, assim, algo, para mim é algo muito evidente, porque meu tempo é muito ocupado por outras coisas. Mas aí se a gente pensa, sei lá, quantos escritores também não eram? Kafka também odiava o trabalho dele, né? Um trabalho totalmente burocrático e que ocupava muitas horas. Acho que todo mundo, isso não é um privilégio meu, né? Mas enfim, esses são os pensamentos que têm me ocupado aí com relação à escrita, né? A gente quer, nós, escritoras, principalmente, queremos ocupar o espaço público com a nossa escrita, isso de todas as formas possíveis. É, nas prateleiras, nos eventos, aonde for, mas algumas formas dessa ocupação acabam por um efeito assim, porque somos limitados, temos pouco tempo, né? Eu acho que eu começo o tempo de vida pelo tempo de leitura também, né? Quantos livros ainda vou poder ler na vida? E eu dou de cara com a minha finitude, com a minha limitação, quando eu sei, nossa, eu não vou conseguir ler tudo que eu quero. Né? Então, e acho que isso se faz presente também na escrita, né? Não vou conseguir escrever tudo que eu quero, primeiro porque às vezes eu queria parar e fazer só isso, assim, sabe? Mas não dá, não consigo. Nem eu, nem é. a maioria das pessoas que escrevem no Brasil. Pois é, é isso que você não falou da tua vida como mãe, como cidadã, como profissional da medicina, como alguém que está no jornal, etc. Então tem muita coisa envolvida. Mas eu estava conversando com um amigo esses dias e a gente falando, olha, para ser escritor você tem que escrever, mas também tem que se dedicar à vida literária, tem que conseguir gerenciar esse espaço da divulgação, da conversa, da reflexão pública, no fim das contas, que é o que a gente está fazendo aqui. Não tem como. Então a gente vai sempre, né, se equilibrando nesses dois momentos o momento da solidão, né, ainda mais para escrever romance, né, a solidão é essencial, uma longa duração no fim das contas também, e esse tempo, né, da vida pública, da vida no cotidiano, Pois é, mas infelizmente. infelizmente mesmo, né? Porque assim, tem escritores que não conseguem, não gostam, enfim, preferem não fazer Uhum, isso, e isso uhum, não quer dizer absolutamente nada com relação à literatura deles propriamente dita, né? E talvez por conta disso, o que eles escrevam chegue menos para os leitores, o que eu acho triste, assim, porque não uhum, deveria ser uhum, assim, esse não deveria o quanto você aparece publicamente não deveria ser um critério para ser lido, mas tem sido. pois É, é. e aí, sei lá, eu penso isso que, por exemplo, Helena Ferrante, que optou por não aparecer, que é uma postura que é muito compreensível, de alguma forma, né? Mas ela não aparece, optou por não aparecer, mas também aparece, ela responde entrevistas. Ela não se nega a responder entrevistas por escrita, ela aparece sempre através da escrita, né? Sempre através da palavra. É como se ela sempre estivesse fazendo literatura, o que eu acho que resolve esse paradoxo, né? Porque a própria aparição, ela também é literária, vamos dizer assim. Inclusive, ela se cria como uma personagem, né?
Então, acho interessante essa postura dela, mas, enfim, para mim é tarde demais. Agora já apareci, O cara já deu as caras. já dei as É, caras. não tem jeito. Natália, assim, eu te falei que eu não conheço, né, os seus livros anteriores. Então, eu queria que a gente começasse a falar das pequenas chances, um pouco refletindo, né, que você refletisse, no fim das contas, o quanto esse livro representou para você de continuidade em relação ao que você vinha praticando, o quanto é uma diferença, uma ruptura em relação aos livros anteriores. E também, já que você falou de doutorado, se tem relação com o tipo de investigação que você está fazendo, tá? Acho que ele tem, de alguma maneira, uma continuidade, mas acho que as pequenas chances é como se fosse uma intensificação de algo que eu já tinha esboçado fazer nos livros anteriores. Eu costumo escrever, não dá para dizer sempre, porque acho que nunca dá para dizer sempre, mas muito do que eu escrevo vem de experiências pessoais, o que não é necessariamente autobiográfico. Nem tudo que eu escrevo é autobiográfico, longe disso, acho que tem muita ficção, e tem muita coisa que não, principalmente nos contos, que não tem a ver com coisas que eu vivi ou escutei, como psiquiatra, nos meus atendimentos. Mas Mas acho que, por exemplo, o Desterros, meu primeiro livro é um livro de não ficção em que eu tô lá, né, falando do meu trabalho, abertamente, né, falando da minha experiência clínica como psiquiatra num hospital penitenciário. Essa foi a inauguração da minha escrita. Minha escrita surge daí, minha escrita pública, né, é a primeira coisa que eu publico. Eu tinha um blog de assuntos maternos, quando meu filho era bebê. Acho que esse foi a primeira aparição pública de escritora, só que eu tinha tanta vergonha, ou eu tinha tanto medo de me expor, sendo também psiquiatra, que eu não tenho meu nome nesse blog. Se você colocar Natália Timmerman, você nunca vai encontrar. Mas era um exercício também, né? Mas aí depois, o copo vazio, que acho que mudou, o copo vazio ele foi muito definidor, assim, mudou meu lugar no mundo, assim, sabe? Eu sou muito grata a esse livro. E ele também, ele foi é um livro de ficção, escrito em terceira pessoa. Tem gente que fala de autoficção, não é autoficção, é um livro de ficção. Mas ele foi escrito a partir, inspirado, a semente, eu acho que o que eu aprendi a dizer, ele teve uma semente autobiográfica, mas ele virou uma árvore ficcional, aquele livro não é. Eu não sou a Mirella, ainda que muitas pessoas às vezes até me chamem de Mirella, assim, em atos falhos, assim, em entrevista, sabe? Mas ele surgiu a partir de uma experiência minha, e por aí, e daí eu, enfim, criei esse mundo outro, no qual vivem Mirella e Pedro. É, Só que as pequenas chances, nesse sentido, ele é uma. Ele assume ser autobiográfico. Acho que é difícil falar sobre o próprio livro, né? Ainda mais eu que estudo literatura, porque assim, eu não sei se eu consegui fazer o que eu quis fazer, não sou eu que tenho que dizer isso, né? É quem me lê. Mas, e algumas pessoas falam que é autoficção, acho que se a gente parar para pensar, sim, nas várias definições possíveis que tem esse termo, que é um termo que ficou e que a gente vai ter que se ver com ele, a gente gosta dele ou não. é, Acho que cabe, sim, mas eu gosto mais de entender As Pequenas Chances como uma narrativa de filiação, que foi um conceito que eu aprendi quando eu estava fazendo as primeiras disciplinas como aluno especial para entrar no doutorado. E eu achei tão bonito, eu estava na aula da Andréa Saad, Osni, lá na literatura comparada, onde eu hoje sou doutoranda, e aí eu achei lindo o conceito, que é um conceito criado por Dominique Viard, baseado na obra da Annie Ernaux, Pierre Michon e Claude Simon, se não me engano, é, e que fala dessa escrita.
que é uma recolha, mais do que uma invenção, é uma escrita lacunar de algum sobre a vida de algum ancestral, necessária, mas ao mesmo tempo impossível, enquanto uma escrita completa toda, vamos dizer assim, para se chegar a si mesmo, a própria história, enfim. Mas é uma escrita que se pergunta muito, que não se acomoda muito no gênero romance. Enfim, tem várias características, e eu achava isso lindo, eu achava bonito. E eu já tinha começado, já estava com o projeto das Pequenas Chances, e foi só depois que eu falei, nossa, é isso que eu estou tentando fazer. Não dá para dizer que é isso que eu estou fazendo, mas também não chegou a ser uma aplicação de algo, porque eu não acho que assim, se eu for escrever querendo aplicar alguma coisa, não vai funcionar. A escrita, para mim, ela tem que ter um outro movimento, um outro pulso, assim, sabe? Um outro vigor. E aplicar uma teoria, alguma coisa, para mim, não ia dar, sabe? Mas se eu puder dizer alguma coisa sobre o meu livro, o que eu gostaria que ele fosse, seria algo perto da narrativa de filiação. E, e aí acho que respondo, né, essa relação com o que eu estou estudando, né? Porque, enfim, acho que estudar me ajudou a entender o que eu ia fazer e talvez tomar uma outra decisão, assim, narrativa, sabe? Até, por exemplo, o epílogo, né, de expor o fato de ser uma ficção. Teve gente que não gostou disso, né, que se sentiu meio enganado. Mas a própria, eu lembro que a Noemi, que participou a Noemi Jaffe, que participou do lançamento, ela perguntou, mas por que que você fez isso? Por que que você não deixou tudo como ficção? Ela Sim. fala do Sebald. O Sebald, ele deixava essa dúvida, mas ele não, era uma dúvida que, por que que você, enfim, quis fazer isso? Eu não sei se eu posso já falar sobre isso, meio que mudando o rumo da conversa, mas sem querer também, não sei se eu acredito muito em spoiler, mas também não querendo estragar o prazer da descoberta para quem ainda não leu, eu acho que eu precisava, tinha primeiro uma razão ética com uma pessoa que teve a generosidade de me mostrar muitas coisas para que eu pudesse escrever, né? Não vou detalhar. Acho que a essa altura todo mundo já sabe do que eu estou falando, mas e eu precisava fazer isso, assim. E segundo, porque eu queria colocar o livro dentro da discussão da literatura também, assim, sabe? Do que estamos fazendo, do que é ficção. Eu acho que isso não deixa de ser um elogio à ficção. O fato de que é um livro que se declara ficcional, ainda que ele. E eu quis também, eu quis que o material de escrita ele fosse muito nitidamente autobiográfico. Tem detalhes ali que, assim, por exemplo, cantar o hino do Corinthians no leito de morte, né, do meu pai, é, enfim, pequenos objetos, coisas, banalidades, assim, eu queria que isso tivesse, primeiro que eu acho que isso que sustenta, né, uma narrativa, segundo porque isso sim, realmente, de fato, tem muito de autobiográfico lá, só que mesmo que seja autobiográfico, tem uma organização ficcional, o livro. Sim. Mesmo, ele é ficcionalmente organizado, assim, sabe? Então, e a segunda parte é escrita em terceira pessoa, né? Nem seria autoficção, é em terceira pessoa. E é uma das partes mais reais, vamos dizer assim, porque minha irmã, a segunda parte, enfim, para quem não leu, é sobre uma viagem que minha irmã precisou fazer quando o nosso pai foi internado. Ele estava prestes a morrer e a gente ligou para ela, Gabi, volta. Ela estava a 200, 300 quilômetros da costa de Camarões e precisou fazer todo esse percurso. E ela me mandou áudios contando é, passo por passo, muito minuciosamente, como foi essa viagem. E eu tentei escrever com a maior fidelidade possível a isso, assim. Então, é muito real, mas é um registro totalmente ficcional, da terceira pessoa, o registro mais ficcional possível, né? Narrador em terceira pessoa onisciente, ou colado nessa personagem, né? Uhum. Quem é esse narrador? Quem é essa narradora? Enfim, Sim, sim. sou eu? É a Natália? É a Natália a personagem? Não sabemos. Não sou eu que vou dizer essas respostas também. Nem fazer essas Pois é. perguntas. Assim,
eu fui anotando na minha leitura, assim, a importância desses detalhes significativos. Eu acho que o livro é todo pontuado por esses detalhes, que são detalhes nos quais você expõe, assim, se expõe, de certo modo, um pouco, mais diretamente. E eu acho que eles são muito importantes para a gente é, fazer a liga, né, entre, claro, tem esse assunto de fundo, tem toda a temática e a forma narrativa que andam em conjunto ali, mas uma coisa que eu me perguntava enquanto lia, já que a gente já entra no seu livro sabendo um pouco dele, né, sabendo do quanto ele se relaciona com a realidade no fim das contas, se em algum momento você escreveria que estava escrevendo esse livro, né, que você relataria a sua escrita do livro durante a nossa leitura, durante a narrativa mesmo. Isso não aconteceu até chegar nesse momento do epílogo, dos agradecimentos ali ao fim do livro. Então, eu entendo um pouco esse espanto de algumas pessoas com essa opção que você tem ao fim do livro, né? Talvez estrague para algumas pessoas um pouco aquilo que elas, aquilo no qual elas se embarcaram, né, no fim das contas, né? Uhum, uhum, E, então, assim, eu queria te perguntar como é que foi tomar essas opções narrativas, por exemplo, não mencionar a escrita num romance que tem a realidade como uma de suas bases, né? E aí talvez você já refletiu um pouco sobre isso, né? Mas esse estatuto do real e da invenção no seu romance, porque no fim das uhum. contas, escrever também tem a ver com a experimentação, né? Com o prazer. Então, como é que você pesou essas duas dimensões, no fim das contas, na escrita das Pequenas Chances? Você sabe que o Desterros, ele fala do processo da própria escrita, né? E ele vai se transformando a partir disso. É, As Pequenas Chances, eu optei por não fazer isso até o epílogo, porque eu que sou uma pessoa que escreve muito, eu acho que eu seria mais fiel ao próprio livro, à experiência da minha vida que deu origem ao livro, se eu fizesse isso, porque eu escrevo constantemente, estou sempre anotando coisas, é, e eu não, quando meu pai estava doente, eu não anotei uma palavra. Eu não Uhum, estava pensando em escrever. Eu não estava. Eu seria. Se essa personagem, que é narradora, que se chama Natália, e que não sou eu, tivesse escrevendo, seria a maior ficção de todas, talvez. Porque quando eu vivi tudo aquilo, eu estava muito longe da palavra, né? Eu estava lendo o José Luiz Peixoto, Moretti, eu estava lendo a Lucia Berling, e isso tá no livro de alguma forma, então talvez sejam indícios. Porque eu acho que a gente também, escritor também está escrevendo quando está lendo. Escritor não uhum, para de escrever. Eu acho que e essa escrita ela se dá até nessas anotações que a gente faz nos livros, que é uma forma de escrever, quase um palimpsesto, assim, né? Escrever por cima do que estão escrevendo as pessoas, os nossos escritores, com quem a gente se coloca em diálogo ali enquanto leitor e enquanto escritor. E eu, principalmente, quando eu estou escrevendo, o final do livro, eu até peço aos editores, por favor, coloquem muitas páginas em branco no final, porque eu uso muito aquelas páginas, eu vou anotando coisas. E ainda bem que, mas o papel está muito caro, né? Não dá para pedir esse tipo de coisa. uhum, É, Eu uso muito aquelas páginas para ir anotando, anoto frases, palavras, lembretes, anoto o número da página, e assim, essa página tem tal coisa, enfim, acaba. Quando eu escrevo, quando estou escrevendo resenha, por exemplo, e eu estou com um livro físico, eu uso essas páginas finais para. É quase como se a resenha tivesse ali, mas toda fragmentada, e depois eu precisasse só montar ela ali, ela, sabe? Então é quase como se eu vou lendo, e escrevendo por cima, assim. Só que, curiosamente, quando eu estava lendo, por exemplo, Morreste-me, eu peguei esses dias por conta de uma oficina e ele não tinha um grifo. Ou seja, eu estava fazendo uma leitura pura, o que é raríssimo para mim, assim. Então, nem lendo eu estava escrevendo quando eu estava perto do meu pai doente. Eu estava ali de um jeito totalmente não escritora. E ao mesmo uhum, tempo, quando eu escrevi.
as duas primeiras partes do livro, que tem gente que fala que é uma grande primeira parte, que é muito diferente da terceira parte mesmo. é, Quando eu fui escrever, foi em maio de 2019 e meu pai tinha morrido em março. Fazia muito pouco tempo. E eu tive a ideia desse livro num bloco, ele veio inteiro para mim. E aí eu falei, ele veio assim, tipo, nossa, eu vou escrever. A porta de entrada tá no segundo parágrafo, que é a minha vontade de ligar para o médico de cuidados paliativos que assistiu meu pai nos últimos dias de vida dele, nas últimas semanas de vida dele. E, e a partir disso eu falei, nossa, o livro veio vindo, assim, sabe? Então, e eu escrevi ele muito rápido. Eu escrevo muito rápido, esse momento da escrita. Na verdade, tem toda essa, é, essa vida do livro antes da escrita, que na verdade ele está se preparando, assim, né? Que são pensamentos, pequenas anotações, vontades, atmosferas e leituras que a gente vai indo atrás de fazer. E isso tudo, acho que também é escrita, uma pré-escrita, vamos dizer assim, e é mais demorado para mim, mas quando a escrita acontece mesmo, ela é muito rápida, quase vertiginosa, e é algo que me assusta até um pouco, porque não assusta, mas perturba, porque me transforma de fato. E porque é como se eu saísse do tempo, eu perco totalmente a noção do tempo. Eu só sei que foi rápido, porque, por exemplo, o meu companheiro fala: Nossa, você é muito impressionante. Você fala: Eu vou escrever tal coisa esse fim de semana, às vezes textos grandes, e eu vou lá e escrevo. E aí eu falo: Vou ficar fechada aqui, não me perturbem, não me. E eu tenho um companheiro com quem eu posso contar para cuidar dos meus filhos enquanto eu faço isso, o que eu deveria acontecer para todas as mulheres que são mães, ou todas as mães, né? Todos, enfim, todo mundo que tem filho e que seria importante que tivesse uma rede para contar, mas nem sempre é assim, né? Por isso que Uhum, tem uhum. muitas mulheres que falam que se afastaram da escrita da literatura depois que os filhos nasceram, e eu entendo isso, mas para mim foi o contrário. Eu comecei a escrever depois que meus filhos nasceram. Entendi. Pois é, engraçado você falar essa coisa de escrever rápido, de ter feito uma escrita rápido, né? Rápida, porque eu achei o livro bastante variado, assim, em termos de opções. Você falou agora que muitas pessoas acharam o primeiro e o segundo, e as segundas partes, e a segunda parte muito parecidas, né? Eu achei que tem uma variação grande ali, dessa introdução da terceira pessoa, do itálico ali, de Ai, que bom, você Ricardo, que você entendeu o livro como eu apontar para queria um, que as pessoas apontar para entendessem. Isso é tão um gostoso. fora de você um pouco também, assim, e depois a gente fala um pouquinho de cada uma dessas partes aí. Mas essa discussão que você trouxe agora também nos coloca diante do problema do gênero, né? Porque o livro vem como romance, obviamente, e eu achei duas passagens, uma eu perdi aqui, porque eu também grifei demais o seu livro, e eu adorei aquele trecho, aquela frase em que você escreve lá, eu grifo os livros que eu leio, tal, eu fotografei aquilo, postei no Facebook, e muita gente veio, eu também, eu também, eu também. Eu nem dei a fonte, eu só postei lá essa frase aí, porque eu também Ai, vou faço isso procurar direto. também. Aham, que legal. Eu faço isso direto. E aí tem na página 152, você está comentando aqui de um livro chamado Numa Clara Manhã de Abril, né? E ali aparece assim, o livro é catalogado como um romance, mas não deixa de ser um documento. Às vezes é por meio da ficção que nos apropriamos da realidade, afinal. Então, achei a chave de leitura ali, Total. a pista Ai, que você deixou para isso. todo mundo tá ali, Aham, né? exatamente. Exato, porque assim, os leitores que se surpreenderam, assim, cada um tem jeito de ler. Eu acho que meu livro também talvez seja um pouco exigente, porque ele convoca uma leitura muito próxima, né? Muito assim, algumas pessoas falam quase visceral dessa coisa, como, não sei, que talvez seja comovente para algumas pessoas assim, de estar perto da morte de alguém amado, né? Meu pai, o pai da Natália do livro. É, mas ele também tá
se discutindo a si mesmo, né? E às vezes por estar muito. Mas isso é literatura, né? Eu acho que a gente está o tempo todo jogando, colocando várias camadas, falando do livro indiretamente, todo livro, meu orientador falou outro dia, o Adriano Schwartz, que todo livro está falando de si mesmo, né? E eu acho que sim, né? Todo livro é metalinguístico também. Assim, E aí tem essa, até quando silencia, que é um jeito, né, também de se colocar como livro no mundo. Mas As Pequenas Chances está falando, eu estou dizendo que é ficção. Tem outro, eu estou dizendo, então não é necessariamente uma grande surpresa quando chega o epílogo e que fala, bom, isso aqui tem muita coisa inventada. Na verdade nem é inventada, não é inventada, né? É emprestada. É diferente de uhum, inventar. Eu uhum, não uhum, tirei do nada, né? uhum, Então, e por isso também eu entendo a epígrafe como chave do epílogo. História familiar e história coletiva são uma única coisa. Eu posso contar minha história através da história de outras pessoas. uhum. Então, e tem outros momentos, por exemplo, quando a personagem, a narradora, está consolando o filho que foi eliminado da Olimpíada de Matemática e que fala, a gente precisa inventar a nossa própria vida, mais do que descobrir, né? Acho que está no Ah, então comecinho da, acho que foi da ali. terceira Aham. parte, é no comecinho da terceira parte. É, Sim, se você encontrar aí, eu tô sem o livro aqui. sim, É, sim. mas ai, que delícia falar disso tudo, Ricardo, porque assim, do que eu mais gosto de falar, de tudo que eu escrevo, é de literatura, né? É desse fazer literário. E aí eu fico assim, muito alegre de você ter lido. Assim, quando um leitor lê como a gente. É como se dissesse, eu consegui fazer o que eu queria fazer, sabe? Eu consegui falar de literatura no meu livro, consegui. Não é só um livro sobre luto, ainda que também seja, mas é um livro sobre literatura também. Olha, tá Isso, todo sublinhado aqui, ó. Tá exatamente. todo marcado aqui, né? Aham. Que justamente fala ali. Explico que sempre há motivos ocultos maiores por trás do que dos que aparentemente nos fazem tomar cada decisão, mesmo as pequenas, motivos que mais que descobrir precisamos inventar. É assim a vida, Benja, é assim que a vivemos, continua inventando motivos por trás das coisas, inventando nossa própria história. Né? Eu tinha sublinhado também, eu só não estava achando. Exatamente, assim, eu tô dizendo que eu tô inventando, né? Uhum, Mas joia. você sabe que eu fiz essa viagem depois, recentemente. Não essa, ela foi um pouco deslocada. Aham, aí, Eu fui para os países bálticos agora, em julho, com minha família, com aham. exatamente esse pessoalzinho aí que tá no livro, eles foram. Ah, que massa. É, mas assim, né, você está lidando com esse tema, né, que é um tema de muita emoção, desde o tema da morte ao tema do nascimento, com que você fecha o livro, né? Mas como é que você pesou para não cair na emoção barata, no sensacionalismo? Porque eu acho que a grande dois grandes problemas narrativos, assim, eu pensei em relação ao seu livro. Um deles é como evitar esse sensacionalismo. Claro que você consegue, não estou dizendo que você faça isso, estou dizendo como que você evitou isso. Estou te perguntando isso. E a outra coisa é, como que você evitou, por exemplo, já que seu livro tem muita descrição, muita informação, melhor dizendo, do que descrição, tem informação médica, tem informação sobre os ritos do judaísmo, tem as informações da viagem, né, que tomam toda a terceira parte sobre a história dos judeus na Europa, tal. É, ou seja, como evitar que essas informações atrasassem a ação, atrasassem a narrativa, no fim das contas, né? Elas interrompessem, como, por exemplo, quando você está lendo lá uma ação num livro lá do século XIX e entra uma descrição de paisagem enorme que ocupa 10 páginas ali, e aí você depois é que vai. Muitas vezes eu pulava essas descrições quando eu era jovem e lia esses romances e tal, né? Hoje eu já gosto, no fim das contas. Mas Uhum. naquela minha primeira experiência de leitor, as descrições eram algo que eu descartava e ia direto para a ação. Então, assim, como evitar o sensacionalismo com relação às emoções e como evitar que essas informações ficassem
pesadas, no fim das Uhum. contas, na sua Ai, escrita. ótimas perguntas. Que delícia falar disso. Hum, Muito bom. Sobre o sensacionalismo, o que e eu acho que isso serve para esse, para todos os, até eu lembro no Copo Vazio aconteceu algo assim, e também, por exemplo, no texto que eu publiquei na revista Piauí sobre a viagem que eu fiz para a Noruega, para as terras do Karluf Knausgaard, acho que foi o mesmo procedimento, que é, a releitura, e reler como se você fosse outra pessoa, né? Como se tentasse distanciar um pouco do texto. E qual que é o melhor jeito de fazer isso? É o tempo, né? O melhor jeito de você ser um outro de si mesmo para ler o que você escreveu é que muito tempo passe. É que, lógico, nem sempre é possível isso. Escrever coluna não dá. Às vezes eu sempre tento deixar um tempinho de gaveta, nem que sejam algumas horas, assim, sabe? Ou de um dia para o outro. Porque isso me ajuda a ler de um outro jeito, mudar coisas, ver ritmo, mas principalmente essa proximidade. E não necessariamente porque eu quero, acho que tem uma decisão, mas tem também as circunstâncias. No caso das Pequenas Chances, o livro ficou 3 anos na gaveta, né? As duas primeiras partes, que são as partes mais carregadas de emoção, assim. Eu fiquei 3 anos sem encostar no arquivo, sem encostar. Assim, eu falava muito desse livro, eu pensava muito nele, mas eu não encostava nele. E hum, quando eu abri de novo, e aí fui reler o que eu tinha feito, primeiro que foi muito bom ter escrito muito perto da experiência que eu tinha vivido, porque eu tinha detalhes que eu já tinha esquecido, e aí e até às vezes eu falava assim, caramba, eu não sei se eu inventei ou se eu vivi isso, eu não lembrava disso. E aí coisas que eu tinha inventado e que eu sabia que eu não tinha vivido, eu falava, nossa, como que eu resolvi isso? Aí eu conseguia ver se estava bom ou não, se tinha funcionado, assim, algumas, por exemplo, o médico, o encontro com o Dr. Felipe e tal, que é uma invenção, não acho que isso seja um spoiler. Mas assim, eu acho que isso só diz, né? O livro está estruturado numa ficção. Ele começa em algo que foi totalmente inventado, que é esse encontro, assim, né? Por acaso no aeroporto e tal. E, e aí, o que essa distância me proporcionou? Eu conseguia ver daquele sofrimento todo o que era meu e o que era do livro. Eu conseguia ver o que estava sobrando ali depois que esse tempo tinha passado e que eu tinha também, eh, eu mesma, Natália, feito o trabalho de luto do meu pai. Estava em curso, acho que está sempre em curso, né? Mas eu estava muito. Aí eu conseguia ver, nossa, eu percebi como a minha dor já se transformou. Esse sofrimento está muito diferente, e aí eu conseguia ver isso está demais, isso não. Isso fica, isso sai, e aí cortando, 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 e cortar muito. Por exemplo, esse texto que eu escrevi para Piauí. Eu tinha uma quantidade de caracteres e a primeira versão tinha o dobro de caracteres. E aí eu falei, meu Deus, eu vou precisar cortar muito. E assim, você primeiro corta trechos, depois que você já diminui e precisa cortar mais, você começa a cortar no miudinho ali, né? Na palavra, enfim, na construção da frase para diminuir o tamanho, assim. E aí eu cortava, cortava tudo que. E aí, tirando tudo o que eu não sabia que não fazia falta para o texto, eu fui reler e falei, nossa, ficou muito melhor. E aí começou a me dar vontade de fazer isso em tudo que eu escrevo, assim, até eu falei, não posso ler as Pequenas Chances agora, senão eu vou querer também tirar tudo, assim, sabe? Apesar de não ter um limite de tamanho. Mas só eu acho que assim, de tirar mesmo, e de distinguir o que é do texto e o que é da emoção que gerou o texto. Porque acho que o texto ele precisa vir de uma emoção. No Copo Vazio eu lembro que teve isso. Tinha frases que eu adorava. Eu lembro até hoje uma que era. Como que era? Falava do tempo de distância. é, e que tinha se formado, cada época, era uma rocha sedimentar de ausências, cada época uma cor, assim, né? Como se tivesse sedimentado essa ausência do Pedro e tal. Eu achava isso maravilhoso. E todo mundo que lia sugeria de cortar, não, assim, sabe? Tira isso. E eu era super apegada a isso, e quando eu cortei, eu falei, nossa, ficou muito melhor. E aí a gente vai aprendendo o quanto é importante tirar partes do texto, inclusive partes das quais a gente gosta. Porque elas não estão ali porque a gente gosta. Não é a gente o dono do livro. O livro é dono dele, assim, né? Ele pede coisas. Tem coisas que cabem, tem coisas que não cabem.
e tirar o que não cabe no livro, mesmo que seja algo que você goste como pessoa, às vezes instaura ali um vazio que faz pelo livro mais do que a frase estava fazendo, né? O fato da frase ter existido fez com que as coisas se organizassem em torno dela. Então, mesmo que você jogue fora, não foi em vão, sabe? Acho que isso é um jeito que eu fui entendendo também e me permitindo desapegar de coisas que eu gostava, mas que não cabiam no livro, assim. Então, isso eu fiz bastante com As Pequenas Chances. E aí, a segunda parte da sua pergunta, né? Como lidar com as informações. Acho que em cada uma dessas informações, ela tem uma função no livro e eu lidei com elas de um jeito diferente. Por exemplo, as informações médicas, eu acho que elas são muito estruturais, assim, no livro. E como eu sou médica também, como meu pai era médico, é quase como uma caracterização de personagem ali, sabe? Não tinha como fugir disso, porque é a linguagem que fala essa pessoa. Então, talvez não fique cansativo, porque tá ali até como uma caracterização. Essa pessoa vê o mundo assim, sabe? Através dessa linguagem médica. Os ritos judaicos eu entendi como descanso daquele material tão bruto de dor, assim, sabe? E porque foi um movimento que eu mesma fiz de racionalizar, de tentar entender o significado desses rituais como um jeito de me distanciar um pouco daquilo que eu estava vivendo. Então, eu esperava que para o leitor são trechos quase ensaísticos mesmo, né? Fosse como um respiro do próprio texto, da própria dor do texto, né? Então, eu entendi isso assim. E agora a viagem. Tentei usar outros artifícios que são, por exemplo, quando a guia tá dando informações, e eu queria que essas informações tivessem, porque essas informações são difíceis de encontrar sobre Shargorod, sobre a vinda de muitos judeus, sobre o Pale of Settlement, era um lugar onde os judeus viviam, eu não sabia de nada disso, e não são informações. Meu companheiro historiador, ele falou, isso não é tão fácil de encontrar. Então, eu queria que isso tivesse também como um documento, como eu coloco no próprio livro, né? Então, só que eu sei que isso é cansativo, isso pode ser cansativo. Então, como eu fiz? Eu me juntei ao possível cansaço do leitor, quando, por exemplo, os meus filhos ficavam entediados, e aí eu colocava, o Jorge está entediado, então eu mesma interrompia essas informações com as cenas, assim, do que estava acontecendo ali, para que a narrativa voltasse e pudesse dar suporte, assim, sabe? Pro peso e para a aridez daquilo que estava sendo dito, né? Então, foram jeitos diferentes mesmo de lidar, mas, nossa, eu acho que nunca tinha me perguntado isso, obrigada, que delícia falar disso. Uhum. Muito bom, muito Pois bom. é, mas sabe, porque eu também estudei isso no doutorado, né? Tem um texto do Lukács, que é o narrar ou descrever, e ele faz uma leitura de dois romances, de duas cenas de festa, principalmente, e mostra, olha, aqui a descrição está pesada, aqui a descrição está integrada à narração e tal. É um texto clássico, assim, do Lukács, bem interessante mesmo, e isso me chamou atenção no seu romance. Ah, que A bom. questão da forma e do conteúdo, assim, Natália, como é que você pesou essas duas coisas, né? Porque é um livro que tem, assim, é um romance construído nessa lógica da viagem, né? Do deslocamento, da despedida, da morte, da chegada, da imigração. Inclusive, as últimas palavras que estão nesse volume falam disso, que é o seu editor te dizendo, olha, você não precisa viajar, a escrita é essa viagem, né? E se Uhum. concentre nisso. Achei bem legal esse fecho, inclusive, porque, É a última né, coisa do livro, é. exato, joga esse espelho pro livro todo, né? Então, assim, ele está tematicamente ali ligado à investigação, o romance, né? Da sua relação com a família, da sua relação com seu pai, da sua relação com o judaísmo, né? Mas eu acho que também formalmente, né, que esse seria o conteúdo, mas eu acho que também formalmente é um livro que vai para esse lado da viagem, né? Assim, e há elementos que a gente, em geral, associa ao judaísmo, como a psicanálise, a exegese, a hermenêutica. Aí, Uhum, do Hermes, né? hermenêutica tem a ver com Hermes, que é não só o intérprete, como também o, O o que faz viajante. viagens e que leva as almas, inclusive, né?
Leva Uhum. as almas para o Hades, leva as almas para o Olimpo, tal, né? É o símbolo disso. Então, as três partes do livro estão estruturadas nessa narrativa do deslocamento. E aí eu te pergunto, como é que você pensou essa dimensão da forma e do conteúdo? A questão da linguagem mesmo, no fim das contas, talvez fosse algo que você pudesse falar, porque você falou aí que cortava muito as frases, que cortou muita frase e tal. E uma coisa que eu, assim, eu tenho lido muita literatura contemporânea e tenho lido muito romance, que você passa o romance inteiro sem ver frases de mais de duas linhas. E assim, eu tava lendo o seu romance dizendo, nossa, que legal, aqui ela fez uma frase aqui de 5, 10 linhas, tal, e então eu achei que você nem cortou tanto assim. Se você acha Que que cortou, bom. É. Não, não, eu mas acho acho que que eu não cortei funcionou. as frases. Não, não, acho que não cortei as frases. Eu cortei, assim, às vezes adjetivos. Aham. É, As é, gorduras ali, né? exatamente, o que pesava no, no tônus emocional, assim, do livro, sabe? Porque, e eu acho que às vezes, por exemplo, tem uma cena do Copo Vazio em que a personagem, a Mirella vai fazer uma simpatia para o Pedro voltar, o cara que sumiu. E ela lê no Facebook que o gato de um amigo voltou depois de eles se enfiar embaixo da mesa e gritar o nome do gato que sumiu. E ela vai fazer isso. E o grito é simplesmente Pedro, ponto, assim, sabe? Porque eu acho que a força de você dizer o grito tá justamente na sugestão dele, não no gritar, Uhum, né? Acho que a literatura é isso, acho que é a força. E acho que o Pedro Ponto, ele é o grito, mas ele também tem outros elementos ali, como é, a vergonha, o tamanho dessa pessoa, o quanto, enfim, ela estava tentando aumentar algo que era pequeno. Enfim, tem várias possibilidades de olhar para isso, assim, para essa frase, Pedro, ponto, que é ela gritando. E acho que talvez eu tenha tentado fazer isso, não gritar no meu livro, assim, sabe? Quando eu estou falando de, ou não fazer com que as palavras se economizassem um pouco, assim, sabe? No que elas estivessem dizendo, mas não economizar, mas não como uma escassez, mas é justamente achar a medida, né? Também não, para mim não cortar demais, porque, enfim, por exemplo, se a gente vai falar do Carver, o quanto é, tem gente que acha que o editor, o Lynch? Esqueci o nome do editor do Carver, que cortava os contos dele e os contos ficavam outros, assim, não é disso que eu tô falando, né? É achar o que esse texto está me pedindo, né? E aí, você perguntou da forma e do tema, né? Quando a ideia me veio num bloco, veio o começo e eu já sabia, a última cena eu já sabia como o livro terminaria. Aquela última cena me veio, assim, a luz incidindo naquela cena. Eu falei, eu quero que o livro termine aqui. Que é um livro que começa no luto assim, o centro dele é a morte, e é onde tem um X ali, tem um cruzamento, uma viagem, né? Duas viagens. Uma personagem que tá indo, a narradora tá indo e a irmã tá voltando. Então tem um não ali, né? Um X, que é, enfim, um cruzamento, uma cruz. E, e o livro termina no nascimento, né? Então é um livro cíclico também, que está falando de um ciclo. E que aí, por exemplo, eu não percebi isso, foi a Annelise Igreja que fez a capa, é, que percebeu a recorrência das ovas e dos ovos, que também são, em muitas religiões, símbolo de ciclo, né? Então é muito bonito também como a gente não controla tudo que a gente faz na escrita e como muitas coisas acontecem a favor do livro sem que a gente tenha pensado conscientemente, assim, né? E acho que por isso que o livro é poroso para os leitores, que eles vão descobrir coisas que, enfim, o escritor mesmo, que estão ali, mas o escritor não sabia, né? E aí, então, acho que essa estrutura mesmo, assim, dessas três partes e que são essa viagem. Na verdade, são várias viagens, né? A viagem
essas duas viagens que estão narradas, mas tem a viagem da, do, da vinda desses ancestrais para o Brasil, é, essa, esse caminho em direção ao próprio interesse, ao interesse pela própria história, que, enfim, que também é um deslocamento, né? Então, eu acho que é de fato, né, uma combinação de muitos deslocamentos o livro. Pois é, dá para pensar assim, como viagens que são geográficas, mas também que são temporais, né? São Sim. viagens no tempo e eu acho que quando eu fiz a pergunta lá do, do tema e da forma, eu estava pensando um pouco nisso também, porque você às vezes dilata o tempo, às vezes você concentra um subcapítulo ali numa frase de duas, três linhas, né? Então esse jogo com o tempo de acelerar, né? Diminuir, atrasar, voltar, mergulhar no passado coletivo também. Então tem essa viagem no tempo aí que eu acho que ela é Sim, talvez até sem mais dúvida. charmosa, no fim das contas, para mim, como leitor, do que a viagem geográfica, no fim das contas. Aham, Assim. com certeza. Claro, é interessante também, É, mas é. para mim a viagem no tempo foi mais interessante, assim, porque ela Uhum, joga com a forma também, né? uhum, Aquela aceleração, por exemplo, na segunda parte da viagem da Gabi para uhum, chegar até uhum, o Brasil e tal. uhum. Tudo isso me chamou muita atenção, a forma como você lida com a aceleração e a desaceleração do tempo, a fragmentação, né? Uhum, A, é. no, cap- no, Ai, né, que legal. nesse primeiro capítulo que tem trechos que parecem notas, assim, depois tem uma longa Uhum. discussão. Então, essa variação interna, eu acho que é o que segura o leitor, no fim das contas, eu acho. Porque a Ai, que história, bom. há mil histórias, né? Mas Uhum, saber contá-las é aí que está o segredo de quem escreve, no fim das contas. que bom. Massa. O que mais, Natália? A gente não falou das partes, mas eu acho que você já falou, né, um pouco de cada uma delas. Fui falando um pouco, E eu é. ia te fazer uma pergunta também, como é que você pensou cada uma delas, mas a gente já acabou falando isso. E aí, você tá vendo? Eu vou falando, 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 e sempre acho, "Ai, meu Deus, não vou ter o que falar, e é só dar um petelequinho e eu disparo. É, mas a gente já fechou aqui praticamente uma hora, assim, né? Em geral, mantém aqui as conversas nisso. Tá, E vou deixar aqui a recomendação do livro mais uma vez. Será que você consegue ler um trechinho para gente? Falou que você tem um consigo, com livro aí. O prazer, com prazer, com prazer. que você vai ler? O começo? Vou ler o comecinho, vou ler o começo. Uhum. Demoro alguns segundos para entender de onde aquele rosto me é familiar, em um contexto tão diferente, o aeroporto, e já passados tantos anos de quando o havia visto pela última vez, no hospital, um dia antes da morte do meu pai. Devo ter sorrido. Ele também sorri e se aproxima de mim um pouco mais, um tanto mudado, mas só depois penso que ele me reconheceu mais rápido, o que é estranho, ou deveria ser, pois os médicos têm milhares de pacientes, e os pacientes e seus familiares apenas um médico em cada situação. Ainda que meu pai fosse médico e eu também. Durante aqueles dias, éramos pacientes, ou melhor, meu pai era o paciente do Dr. Felipe, médico de cuidados paliativos, e eu, apenas a filha de um homem com uma doença terminal. Esse é o primeiro parágrafo Hum. do livro. Sim, sim. Achei joia a forma como você vai pontuando. Isso que eu estava falando do tempo, por exemplo, né? Você vai pontuando minimamente essa conversa com o Dr. Felipe e numa Isso, dilatação é. grande tudo o que aconteceu lá, né? Da Uhum. morte, etc., do luto, de como lidar com isso. Joia, Natália, te agradeço demais. Esse Eu que papo foi ótimo. agradeço. Muito bom. Obrigadíssima. Fico muito feliz Joia. de ter participado. Então tá. Gente, então, deixar o link para vocês adquirirem o livro, vale a pena. 2023, romance da Natália Timmerman, As Pequenas Chances. Obrigado, minha gente, Obrigada. e até aí semana que vem, Até. outro livro. Abraço. Tchau.